Estamos na entrevista do Jornal do Engenheiro na TV e vamos debater as mais recentes manifestações dos movimentos sociais e do universo do trabalho que foram os dias 28 de abril e também 1º de maio. Todas as vezes que nós precisamos analisar profundamente um fato importante, nós contamos com o nosso colunista político do JN na TV, João Guilherme Vargas Neto. João, tudo bem? Tudo bem. Prazer recebê-lo aqui novamente. Obrigado por nos atender. João, qual que é a sua análise a respeito desses grandes movimentos que ocorreram dia 28 de abril e 1º de maio? Ô Fábio, o dia 28 de abril já se transformou, uma expressão que é meio chique, mas já se transformou numa efeméride na história sindical e político-social brasileira. Foi a maior manifestação com greve desde a democratização. Eu a comparo não com as sucessivas greves da década de 90, mas principalmente com a grande greve geral de 21 de julho de 1983. E a jornada do 28, ela teve 4 características importantes de serem destacadas. A primeira delas é que foi muito forte. Foi uma manifestação com a peculiaridade de envolver um grande número de greves que foram não noticiadas pela cobertura. A Mancha Industrial em São Paulo, as montadoras e as indústrias no Paraná, a Petrobras, ou seja, o setor industrial parou dia 28 e isso não mereceu uma cobertura. Tudo isso contribui para essa primeira característica da força do dia 28. A segunda característica é que, levando em conta o país como o nosso Brasil continental, a jornada do 28 foi de caráter nacional, contando-se por baixo, 260 cidades registraram manifestações fortes, greves e manifestações, ou manifestações, passeatas, etc. Não só, portanto, todas as capitais, como uma grande malha de cidades médias e até pequenas. A terceira característica é que a jornada foi unitária. De norte a sul, parada ou em movimento, os temas eram a resistência às deformas. A deforma trabalhista, a deforma previdenciária, a terceirização. Ou seja, essas palavras de ordem, que em alguns lugares se misturaram com palavras de ordem de origem político-partidária, mas jogo julgado, mas o essencial foi a unidade, que é a terceira grande característica. E a última característica é que foi uma manifestação de resistência. Passou uma ideia de possibilidade, caiu a ficha e passou uma ideia de possibilidade de resistir aos desmandos do governo. Portanto, forte, nacional, unitária e de resistência, essas características marcaram o dia 28. E o 1º de maio, que aqui no Brasil esse ano foi o dia 28, ele não deixou a desejar, com as manifestações previstas e com uma característica muito positiva. Embora aconteçam várias manifestações diferentes, em todas elas o espírito era dado por uma nota comum das centrais sindicais, fechando unitariamente os temas de resistência e até propondo a Marcha Brasília, alternativas de resistência, pressão sobre os deputados, negociações e conversas no Senado e por aí vai. Perfeito. João, e o que a gente pode pensar aí daqui para frente de como o movimento sindical tem que se organizar daqui para frente e quais são os impactos políticos que a gente já pode prever isso no governo em relação ao que você chamou das deformas? Por quê? A trabalhista foi para o Senado, ou seja, não está consumada, e a previdenciária foi adiada por falta de votos, né? Então, daqui para frente, João.
Olha, a primeira questão, Fábio, é que nós devemos nos engajar, e o teu veículo ajuda muito isso, é na batalha entre a verdade e a pós-verdade. Porque, consumada a vitória do dia 28 e do 1º de maio, os adversários têm agido através dos meios de comunicação de uma maneira a diminuir o alcance disso e até mesmo desorientar seus resultados. Portanto, a primeira grande batalha é a batalha da verdade contra a pós-verdade, que é a invenção. A verdade tem a seu favor 3 grandes contingentes. Aqueles que fizeram o dia 28, milhões de brasileiros que fizeram greve e manifestação no 28, aqueles que viram aquilo que estava acontecendo no 28 e que viram com simpatia, na maioria dos casos, tanto que às vezes a pauta dos veículos foi frustrada porque queriam pautar o incômodo das paralisações e a pessoa entrevistada dizia, mas tem razão, tem que ser feito, etc. E há também aqueles que furiosamente agiram contra o dia 28. Portanto, essas 3 pilastras, os que fizeram, os que viram o que estava sendo feito e até mesmo aqueles que foram furiosamente contra, eles são testemunhas do êxito das jornadas. Esse êxito, ele recoloca uma coisa essencial. Ele recoloca o tema da importância do movimento sindical, da relevância do movimento sindical. Esse movimento, pelas dificuldades e principalmente por causa da divisão político-partidária ocasionada pelo impeachment, ele corria um sério risco de se tornar socialmente irrelevante. Existe, mas não tem papel, não é ouvido, não está no jogo. As jornadas, principalmente a greve geral do dia 28, colocaram a relevância do movimento como coisa central, portanto, como protagonismo. Isso facilita a continuidade da luta. Você tem um governo que as pesquisas demonstram muito acuado, muito desacreditado, e você tem, em contrapartida, um movimento sindical que se fortalece, se reforça, se mostra relevante. Então, os passos a seguir, mantendo-se o clima de unidade de ação, os passos a seguir são a continuidade da resistência e as negociações decorrentes das votações que acontecerão no Senado ou na Câmara. Mas o eixo é um eixo de resistência. É engraçado, Fábio, como as coisas socialmente se desenham. Por exemplo, a besta-fera do 28 e do 1º de maio, para os manifestantes, não foi nem o Temer, foi o Dória. Olha que coisa interessante. O Dória virou a geni do nosso movimento, pela sua manifestação grosseira, abusada e irresponsável de chamar os grevistas, que são milhões, de vagabundos. Isso mostra que o movimento social, uma vez garantida a unidade, o empenho, a mobilização, ele vai descobrindo formas, objetivos, alvos, contraposições e palavras de ordem que garantem a sua evolução. E teve a tentativa de tirar a CUT da Paulista no dia 1º de maio. Que foi aí uma pequena guerrilha de um antigrevista e um antitrabalhador, quanto mais. Mas, de uma maneira correta, houve uma negociação até intermediada pelos poderes judiciais e houve aquela situação de começar o ato na Paulista, descer para a República e saiu, foi bem, foi tranquilo. Perfeito. No próximo bloco, nós vamos falar, João, sobre, na sua visão, a importância agora da imprensa sindical
aproveitar-se dessa confusão de informações dada pela mídia corporativa para se estabelecer e, de fato, retratar os fatos como eles são e também falar da comunicação sindical como um todo, como você considera que ela tem avançado no nosso universo. A gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. Sua ART pode beneficiar o Sindicato dos Engenheiros. Ao preencher o formulário da ART, não esqueça de anotar o código 068 no campo Entidade de Classe. Com isso, você destina 16% do valor para o CESP. Fique atento, o campo não pode estar preenchido previamente. Apoio Cultural, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro na TV, conversando com o nosso colunista político, João Guilherme Vargas Neto. João, você muito bem falou no primeiro bloco que houve a tentativa de diminuição do volume de manifestantes no dia 28 e no próprio dia 1º de maio. Por exemplo, um fato que a mídia não teve como esconder foi a greve dos ônibus, né? A greve do transporte público. Mas existiu outras ondas de greve, existiram preponderantes que ela, como não afetou diretamente a população, né? Afetou, mas não diretamente, ela aí escondeu. Qual que é a importância, então, do movimento sindical e dos sindicatos perceberem que tem que investir em comunicação própria? É essencial, Fábio. Se a gente faz um balanço criterioso do movimento sindical, e é óbvio que esse balanço tem que ser correto, verdadeiro, nós temos ainda uma defasagem do alcance do movimento, da sua pujança, da sua relevância e a sua capacidade de comunicar essa pujança, essa relevância. O movimento sindical, sofrendo ataques brutais de todas as latitudes, ele precisa, as direções sindicais precisam se convencer da importância do seu aparelho próprio de comunicação, não só em termos de comunicação impressa, panfletos, jornais, etc., como das redes sociais chamadas. Isso é um desafio para o movimento, porque ele participa da luta entre a verdade e a pós-verdade, e o seu veículo, passe o trocadilho, principal para essa batalha é o seu poder de comunicação. Por exemplo, eu sugiro que nas diversas entidades se abram ciclos de entrevistas, rede social, mesmo em jornal, o que você fez dia 28. Matérias que dei conta que o metalúrgico parou, o petroleiro parou, o bancário parou, o rodoviário parou, obviamente. O que você fez dia 28? E isso ampliando também para aquele conjunto que assistiu e ofereceu simpatia para o movimento. Então eu acho que é um trabalho a ser feito. Uma segunda preocupação é que um dos acossamentos contra o movimento sindical é o corte de recursos. Obviamente, seja pela visão malévola de trocar dinheiro por direito, seja pela obsessão antitrabalhista e antissindical, ou seja, aquela coisa de apertar a jugular financeira do movimento sindical. Qual é a minha preocupação? Com essa pressão, pode haver a tentação de, entre aspas, cortar custos, portanto, cortar na comunicação. Seria um erro, porque nós vamos viver uma fase que não se resolveu com a vitória do 28, mas adquiriu um novo patamar a partir da vitória de 28, nós vamos viver uma fase que vai exigir mais e mais comunicação.
Perfeito. João, tem também a questão de que sindicatos como os sindicatos de engenheiros não mantêm apenas os seus veículos de comunicação, mas mantêm internamente uma cultura de debate das problemáticas sociais. Qual que é a validade, a importância disso, dos sindicatos serem centros de debates das problemáticas? O Sindicato dos Engenheiros aqui em São Paulo e a Federação Nacional dos Engenheiros no Brasil tem tido um papel muito grande desse debate, desde o Cresce Brasil e as tradicionais manifestações, eventos e organizações no sindicato. Exemplo, o seminário com as empresas. Ora, o sindicato hoje percebe que no desmanche nacional tentado pelo governo Temer, um dos alvos é a engenharia e os engenheiros. Por exemplo, o presidente do sindicato, Murilo, denunciou numa matéria que o jornal Valor publicou que a mera redução do conteúdo local nas encomendas da Petrobras que houve significa o corte de 5.000 a 10.000 engenheiros qualificados. Então, o engenheiro e a engenharia são alvos do desmanche. Portanto, os sindicatos dos engenheiros, em particular o Sindicato de São Paulo e a Federação, mas toda a rede nossa sindical, a própria Ficenge, que tem que vir para o convívio dessa luta, toda vez que o sindicato luta pelo direito do engenheiro, pelas conquistas corporativas, vamos dizer assim, dos engenheiros, ele também está lutando em defesa da engenharia nacional, do desenvolvimento, da retomada do desenvolvimento, contra o desemprego, principalmente contra o desemprego qualificado. É muito difícil, no quadro atual brasileiro, um sindicato dos engenheiros ser meramente sindicaleiro, corporativo. Ele envolve essa preocupação na preocupação mais geral de enfrentar com resistência o desmanche social. Eu dou um exemplo. Dia 27 e 28, coincidindo, portanto, com o dia da greve geral, o sindicato realizava aqui em São Paulo o Grande Eco São Paulo, que é uma tradição de preocupação ecológica do sindicato. Óbvio que essa foi, então, a forma segundo a qual o sindicato, de alguma forma, participou criativamente das manifestações e mobilizações do dia 28. João, instantes finais da nossa entrevista, agora uma análise de caráter institucional. Você citou a Federação Nacional dos Engenheiros, ela tem um grande projeto chamado Engenharia Unida, que aí visa unir todas as instâncias da engenharia, inclusive os patrões, né, os representantes do patronato, para que nós possamos ver aquilo que é consenso e avançarmos. E a FNE não prescindiu do lado político, tanto que hoje integra uma frente parlamentar em defesa da engenharia. O que eu queria ver com você é o seguinte: se hoje, nesse período de desilusão com muitas atitudes políticas, não podem os sindicatos, queria a sua opinião, prescindir de atuar politicamente, até porque a política possa ser cada vez mais povoada aí de gente do bem, de gente que quer trabalhar, de gente que quer realizar transformações importantes. Ou seja, essa fuga da atuação política não é bem-vinda. Não, eu particularmente considero um erro o que se vai em todos. Isso. Aquela ideia de que está tudo derrubado, tudo apodrecido, não tem perspectiva. Aí o que eu faço? Como avestruz, novamente, enfio a cabeça na areia e fico com as penas de cima tomando vento. Não. Ao mesmo tempo que o movimento sindical, e principalmente o Sindicato dos Engenheiros, reage, resiste, tem a resistência na questão dos direitos profissionais, mas também na questão do conteúdo local, da contratação de empresas nacionais, da sua melhora, produtividade, etc., ele participa da grande política. Porque se não o fizer, aventureiros farão. É preciso conjugar, portanto, a pressão, a resistência em defesa dos direitos e do desmanche nacional com a influência, a capacidade de influência que se tenha de participar com
partidos, deputados, senadores, lideranças político-partidárias na conversa, na articulação sobre rumos. Por exemplo, o Sindicato dos Engenheiros tem participado das mais diversas articulações que produzem, já publicamente, manifestos pluripartidários a respeito do desenvolvimento e da saída para a crise. Esse processo, ele também dá conta da própria ação política do sindicato. João Guilherme, prazer sempre recebê-lo aqui. Obrigado, viu? Obrigado. Esta entrevista não finaliza o nosso programa de TV. Continue conosco e acompanhe mais assuntos relacionados à engenharia, à inovação, ao desenvolvimento e, claro, ao universo do trabalho. Um forte abraço e até breve!